Oi, o meu nome é Júlia e hoje eu vou fazer a resenha do meu livro favorito que eu li esse ano. O nome dele é O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Shawn Achor. A minha frase favorita desse livro, e a que eu acho que resume ele perfeitamente, é aqui. Quanto mais feliz você for, mais vantagens terá em praticamente todas as áreas da vida. Porque esse livro ele vai falar sobre felicidade, sobre como ser feliz. Só que nesse livro o Shawn ele mostra com pesquisas científicas, que eu amo de paixão, porque eu sou bem nerd. Ele mostra com pesquisas científicas, teorias e práticas como você ser mais feliz. Eu juro, é assim, é tudo que qualquer pessoa precisa na vida. Então, assim, eu recomendo esse livro pra todo mundo ler. Mas, se você ainda tiver em dúvida se deve ou não ler esse livro, ou se você quiser um resuminho de sobre o que esse livro fala, assiste esse vídeo aqui até o final. Meu objetivo aqui é convencer todo mundo a ler esse livro, porque ele realmente é muito, muito, muito bom. E antes de falar sobre as coisas que o livro fala, eu quero falar sobre como ele é escrito, porque eu acho que o principal, assim, a genialidade dele é nisso. O que esse autor faz? Ele não chega aqui e vai falar pra você assim, olha, um estudo feito em Harvard em 2000 não sei o quê, pesquisou com 50 pessoas. Tipo, não, isso aí é chato, entendeu? O que ele faz? Ele te conta uma historinha. Então ele vai falar, por exemplo, de uma empresa em que cada vez que alguém faz algo legal, ou inovador, ou que traz grandes resultados, essa pessoa ganha um elefante de pelúcia gigantesco que fica na mesa da pessoa. E daí cada vez que alguém passa na mesa da pessoa, nossa, você tá com o elefante, o que você fez? E esse tipo de coisa motiva as pessoas a melhorar, motiva as pessoas a evoluir ali dentro da empresa e gera esse relacionamento melhor entre as pessoas te parabenizando por fazer alguma coisa. Então ele vai contar historinhas desse tipo, que são várias ao longo do livro todo, e depois ele vai vir com os artigos, com as pesquisas, com os estudos, pra explicar qual que é a lógica por trás desse negócio. Por que uma empresa ter um elefante de pelúcia funciona tão bem? E por que eu acho que isso é genial? Porque, primeiro, ele te faz ficar interessado naquilo que ele vai contar. E da hora que ele conta essa historinha, ele fala assim, tá, mas deixa agora eu te explicar por quê. E daí você já tá interessado, você já tá ali pensando, tipo, caraca, real, me explica por que isso faz sentido. Porque se uma pessoa chega pra você e fala assim, um estudo de Harvard, não sei o que, estudou que as pessoas que ganham elefante de pelúcia, foda-se o elefante de pelúcia, entendeu? O legal é você ter a historinha, que é o que eu gosto de chamar da fofoca, né? Tudo fica melhor quando a gente conta em formato de fofoca. E é a maravilha desse livro, porque ele conta tudo, como você ser feliz, com a fofoquinha, e depois ele explica a fofoquinha. Maravilhoso, sério, assim, ó. Perfeito. Uma coisa que eu acho importante falar sobre esse livro também é que ele tem capítulos curtos. E eu sou absolutamente apaixonada por livro que tem capítulo curto, porque primeiro que isso me faz ler mais, porque eu vejo assim, 5 paginazinhas, dá tempo de ler hoje ainda. Se é um livro que tem ali, tipo, 50 páginas num capítulo, preguiça, sabe? E outra coisa é que cada capítulo tem uma mensagem dessa. E é muito legal você, tipo assim, ler um capítulo e dar aquela pausa pra refletir sobre o que você leu. Tanto que foi por isso que eu demorei meses pra ler esse livro, por mais que ele tenha sido um dos favoritos da minha vida. Porque eu li alguma coisa e eu passava, assim, a semana inteira pensando sobre aquela nova teoria, aquela nova ideia que ele trouxe ali. E eu recomendo que você leia ele desse jeito também, sabe? Porque realmente tem algumas partes que são um pouco mais densas na questão da teoria, mas ele super vale a pena. Nossa, vale muito a pena mesmo. O autor começa esse livro já atacando aquela ideia que a gente tem de que pra você ser feliz, você precisa ter sucesso, né? Aquela coisa de assim, eu vou ser feliz quando eu tiver o carro dos meus sonhos, quando eu estiver trabalhando naquela empresa maravilhosa, quando eu achar o amor da minha vida. E a gente vai jogando a felicidade lá pra frente, só que o grande segredo da felicidade e do sucesso é que a felicidade traz o sucesso. Não o contrário. A felicidade, na verdade, ela dá uma vantagem para as pessoas para conseguir alcançar esse sucesso. E é uma vantagem real, tá? Química e psicológica. O que acontece quando a gente tá feliz? O nosso cérebro é inundado por alguns neurotransmissores, né? Hormônios, essas coisas todas, que faz com que a gente, basicamente, seja um humano melhor. A gente vai pensar mais rápido, a gente vai ter uma memória mais prolongada e mais fixa das coisas que a gente tá pensando, que a gente tá aprendendo. A gente vai ter uma criatividade melhor para conseguir resolver problemas, pra conseguir, né, aconteceu uma desgraça aqui na minha vida e agora o que eu faço? Se você é uma pessoa feliz, você tem mais ideias, você tem mais estabilidade emocional, que é uma coisa super importante pra nossa vida, e várias outras coisas, mas o grande ponto é que a felicidade realmente
te dá muita vantagem na sua vida pra que você alcance mais felicidade, pra que você alcance o sucesso que você quer. Além disso, outra vantagem que a felicidade te dá é na sua biologia. Tem uma pesquisa que ele traz nesse livro que mostra que trabalhadores infelizes saem mais de licença médica por ano. Eles tiram aproximadamente 15 dias a mais, né, de atestado por ano por conta de doenças. Enquanto trabalhadores mais felizes não ficam tão doentes assim. E não só isso, mas pessoas que são mais felizes tendem a se recuperar de doenças mais rápido. Tem outra pesquisa que ele mostra que eles injetaram pessoas com vírus da gripe pra ficar doente mesmo, um negócio que eu não sei como é que passou no nosso comitê de ética, mas enfim. Injetaram as pessoas com o vírus da gripe. E daí perguntaram pra elas assim, qual é o seu nível de satisfação com a vida, o nível de felicidade com a vida? E passou alguns dias ali, as pessoas estavam com sintomas da gripe e os médicos foram avaliar essas pessoas. As pessoas que falaram ali no começo da pesquisa que eram mais felizes, tiveram menos sintomas físicos mesmo, sabe? De tosse, de coriza, de espirro, dessa coisa toda, e se recuperaram mais rápido. Eu tô passada com isso, eu tenho que ser mais feliz pra ter menos rinite. Essa é a minha teoria que eu tive aqui agora. Mas o livro não vai falar só sobre a importância da felicidade, até porque você provavelmente sabe que ser feliz é um negócio legal que todo mundo quer, né? Mas ele fala também sobre como conseguir isso. E um dos pontos que ele chega pra falar sobre como você ir atrás da felicidade é que a nossa interpretação da realidade altera a nossa experiência da realidade. Ou seja, a forma como você vê o mundo altera a forma como você vive o mundo. Então, um exemplo que ele dá, que é super prático pra isso, é que ele fala com crianças, né, que estão ali na escola e que a coisa que as crianças mais odeiam é tarefa de casa. Mas que se você for falar com crianças que não costumam ter acesso à educação, crianças, né, de escolas mais carentes e tal, elas amam a tarefa de casa, porque isso significa que elas estão tendo a oportunidade de aprender. Então é mais ou menos isso que ele quer chegar nesse livro, com esse ponto de que a forma como você vê o mundo altera a forma como você vive ele. E se você chegou até aqui esse ponto do vídeo, você provavelmente sabe que eu amei ele, que eu recomendo pra todo mundo ele, mas tem uma coisa que é muito importante, que o autor inclusive fala nesse livro, que só você ler esse livro não adianta, não vai te ajudar a ficar feliz, porque o autor fala que o senso comum não é ação comum. A gente sabe, né, que fumar faz mal, que você não praticar exercício físico não é legal pra sua saúde, que você passar horas e horas e horas rolando ali nas redes sociais, assistindo reality show, não vai te deixar uma pessoa mais inteligente. Só que isso não significa que a gente vai mudar esses hábitos só porque a gente sabe que eles não são legais pra gente. E daí que o autor fala que o conhecimento é só uma parte da batalha, né? Mas você tem que colocar as coisas em ação pra conseguir ganhar a guerra. E eu posso falar pra vocês, assim, de experiência mesmo, que eu falei que eu demorei alguns meses pra ler esse livro e eu tava aplicando algumas coisas dele. E funciona, gente. Uma das coisas que eu mais amei nesse livro é uma ideia que ele traz de que, assim, a forma como você pensa sobre a sua própria vida, sobre você ser uma pessoa sortuda ou azarada, muda a sua felicidade. Então, ele traz um exemplo de assim, imagina que você foi num banco e no dia que você foi no banco, o banco tá lotado, tem fila enorme, tem criança berrando, correndo pelo banco, tem gente se xingando, brigando, tem de tudo. E chega uma hora que entra um assaltante no banco e começa a assaltar o banco e dá tiro pra cima, não sei o quê, e atira em você, e você leva um tiro no braço. Aí tá, o assaltante vai embora, e daí ele conta essa historinha pras pessoas e pergunta, você se sentiria uma pessoa sortuda ou azarada nessa situação? E eu lembro que lendo isso eu fiquei assim, gente, quem é que pensaria que é sortudo numa situação dessa? Mas acontece que tem pessoas que pensam assim, tá? As pessoas que pensam que são azaradas, elas vão pensar, poxa, podia ter ido no banco em qualquer outro dia, em qualquer outro horário, podia não ter tido um assalto nesse dia, né? Podia não ter levado um tiro, mas foi isso que aconteceu. Eu sou muito azarado. Porque essas pessoas que se consideram azaradas estão pensando num cenário melhor, em que as coisas aconteceram de uma forma muito melhor. As pessoas que se consideram sortudas, não. Elas pensam assim, poxa, mas tinha tanta gente no banco e só eu que levei um tiro. Podia ter acertado um monte de gente, podia ter matado um monte de gente e ainda levei um tiro no braço. Poxa, podia ter sido na cabeça, num órgão vital, numa coisa assim. Tô viva aqui, tá tudo certo. Por quê? Porque elas estão pensando em cenários piores, em cenários onde teria acontecido uma tragédia ali. E logo depois, nessa mesma semana que eu li sobre isso, eu passei por uma situação em que eu botei isso em prática e fez muito sentido. Eu saí pra comprar algumas coisas e era um dia que tava chovendo e não tinha um raio de um estacionamento em lugar nenhum. Na verdade tinha, mas era baliza. E eu não sou boa em baliza. Então pra mim não tinha, tá? E o meu pensamento foi, né, mas que desgraça, né? Que azar de bem no dia que eu tenho que sair pra comprar esse negócio, tá chovendo e não tem vaga nenhuma. E daí eu pensei, tá, não, peraí, vamos lembrar naquilo que o livro falou. Pensar
que eu sou sortuda. Eu assim, nossa, mas como é que eu vou pensar que eu sou sortuda? Aí a primeira coisa que eu pensei foi, tá, eu tenho um carro pelo menos, né? Podia estar eu aqui com o guarda-chuva, que não funciona pra nada. Podia estar andando, podia não ter dinheiro pra comprar as coisas que eu tô indo comprar. Enfim, comecei a pensar em como eu sou sortuda por estar ali na chuva sem vaga. E, cara, eu juro pra vocês que o meu humor melhorou na hora. E depois desse dia eu comecei a aplicar esse negócio dessa visão de que, nossa, eu sou muito sortuda na minha vida. Faz tanta diferença, eu juro pra vocês. Parece uma coisa meio louca. Você vai se sentir meio idiota, meio tipo assim, como que isso aqui é sorte? Mas faz sentido. E é muito legal a forma instantânea que o seu humor muda. Parece bruxaria. Outro ponto que tem nesse livro, que eu já fazia antes, mas que eu acho super legal comentar, porque realmente funciona também. Você, no final de todos os dias, você vai pensar em 3 coisas que foram boas que aconteceram naquele dia. E eu sei que isso parece meio gratiluz assim, mas funciona. Sabe por que funciona? Falando cientificamente, isso vai ajudar o seu cérebro a começar a ver o lado positivo das coisas. Por quê? Mesmo aquele dia que aconteceu só desgraça atrás de desgraça, aconteceu alguma coisa boa. E o jeito que eu faço isso é coisa mínima, entendeu? Tipo assim, olha, eu acordei hoje, meu cabelo tava bom. Pronto, foi uma coisa boa que aconteceu hoje. O que eu almocei? Arroz e feijão. E eu amo arroz e feijão. Pronto, segunda coisa boa que aconteceu hoje. Cheguei em casa e a minha cachorra me deu sabe, aquela comemoração que os cachorros fazem quando a gente chega em casa? Isso também foi um ponto felizinho no meu dia. Pronto, 3 coisas boas que aconteceram hoje. É simples, é básico, não precisa ser assim, nossa, uma coisa maravilhosa, incrível, ganhei lá na loteria, sabe? E isso realmente te ajuda a, primeiro, ter memórias positivas do que aconteceu no passado, né? A forma como você lembra das coisas que aconteceram vai mudando. E segundo, você começa a pensar o lado positivo das coisas. E essas mini bobinhas e toscas que acontecem no seu dia, começam a ter uma influência maior no quão feliz você fica quando cada uma dessas coisas acontece. É uma coisa meio gratiluz? É uma coisa meio gratiluz. Mas funciona, entendeu? Seja gratiluz. E eu juro pra vocês que eu poderia passar, assim, umas 3 horas aqui falando sobre esse livro. E, realmente, assim, ó, babando em cima dele, sabe? Porque ele foi maravilhoso. Ele fala sobre muitos pontos-chave da nossa vida, de como a gente consegue melhorar a nossa visão de mundo, como a gente consegue ter ações mesmo, sabe? Pra ser mais feliz. Por exemplo, essas coisas que eu falei pra vocês aqui agora são ações, né? Pessoas que fazem X são mais felizes. Diferente daquelas coisas assim, uma pessoa que é mais rica é mais feliz. É difícil você chegar a ser uma pessoa rica. Agora, se ele fala ali, uma pessoa que coloca 3 gratiluz por dia é mais feliz, é algo que você consegue fazer hoje, se você quiser. Coloca aqui nos comentários, inclusive, 3 coisas boas que aconteceram no seu dia hoje. Eu vou colocar também no comentário fixado ali as 3 coisas boas que aconteceram no meu dia. Então, realmente, assim, poderia passar 3 horas aqui falando com vocês no vídeo? Poderia, mas aí eu acho que ninguém ia assistir. E o meu objetivo com esse vídeo é fazer com que mais pessoas conheçam esse livro, leiam ele, porque ele é de verdade, assim, sabe aqueles livros que mudam a sua vida? Esse livro mudou a minha vida. Agora que eu tô tendo consciência disso, não tinha pensado nisso ainda, mas mudou a minha vida. É um livro maravilhoso, ele é super fácil de ler, tem capítulos super curtinhos, então recomendo muito que você leia. Esqueci de falar quando eu tava gravando, mas vou adicionar isso daqui. Quando eu digo que eu podia passar horas e horas falando sobre isso, é verdade, tá? Se você quiser ver todas as minhas opiniões que eu tenho sobre esse livro, eu vou colocar aqui embaixo o resumo completo que eu fiz desse livro, de vários e vários tópicos que ele tem. Um resumão, assim, do livro mesmo, se você tiver preguiça de ler. Era isso pelo vídeo de hoje, então. Curte ele se você gostou, se inscreve aqui no canal pra ver mais livros falando sobre vídeos falando sobre livros. Semana passada eu postei um vídeo falando sobre o livro Mindset, da Carol S. Decker, que complementa as coisas que são faladas aqui nesse livro, porque você tem que ter um certo tipo de mentalidade para conseguir ir atrás da felicidade e acreditar que a sua felicidade depende de algumas ações que você toma no seu dia a dia. Então, se você tiver interesse, clica aqui do lado, assiste esse vídeo também e eu vejo vocês no próximo vídeo.